Não falar de arbitragem, porque eu respeito quem pense que não... Eu acho que foi pênalti. Tá. O Paulo César Oliveira ontem na Rede Globo, por exemplo, achou que não foi pênalti. O único ex-árbitro que é comentarista que falou que não foi pênalti. Todos os outros disseram que foi. Carlos Simon disse que foi pênalti, Ana Paula Oliveira disse que foi pênalti, Renata Oscar Ruel, Roberto Godoy, Renata Ruel, todo mundo disse que foi pênalti, o Evelyn disse que foi pênalti, todo mundo disse que foi pênalti, Paulo César Oliveira entendeu que não foi pênalti. Respeito. Claro, claro. Respeito a opinião. Para mim foi pênalti. E aí se criou o mito de que o Palmeiras foi beneficiado o ano inteiro. O que não é verdade. Salve, salve, torcedor alviverde. Sim, o Palmeiras foi roubado, garfado. Meter a mão no título, sim, do Verdão, na nossa liderança, porque o pênalti foi claríssimo. E a gente vai acompanhar aqui um trecho do Mesa Redonda. O convidado do dia é o PVC. Ele crava sobre todos os comentaristas de arbitragem, que todos concordam que foi pênalti, menos o da Globo, né? Favorável sim ao Flamengo. Então assim, tem um corte com muitas opiniões e você vai ver aí a maioria da mídia concordando que o Palmeiras foi muito prejudicado e o Flamengo sim tem sido ajudado demais pela arbitragem. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Não teve polêmica na rodada? Agora vamos para Vila Belmiro, 0-0, bola dentro da área. Põe na tela, Chile. Maurício, era o Maurício com o Souza, é isso? Lateral esquerdo do Santos. Olha lá. Souza. PVC. É pênalti. A bola, ele não pega a bola. Ele pega o Maurício e não pega a bola. A partir do momento que tem um contato físico por trás e ainda por cima e por baixo, você desequilibra o jogador do Palmeiras. Você pode falar que o Maurício foi mal no lance, que ele já estava errando a jogada, como eu acho que estava. O Maurício foi mal no jogo inteiro. Mas nesse lance específico, não é porque ele estava mal no jogo, que a gente não vai falar que é pênalti. O jogador do Santos vem por cima e por baixo. Ele empurra por cima e dá a alavanca por baixo. O Maurício cai, o Klaus não dá o pênalti, mas o grande vilão, para mim, é o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que é o VAR, que tem essas mesmas imagens na cabine e não chama o bendito do Klaus para olhar. Uma dúvida minha, se ele chamou, o Klaus, ele tem a decisão. Ele não chamou. Ele é obrigado, mas se chama, ele é obrigado aí ou também não é obrigado? Não é obrigado aí, mas assim, o Rodrigo Guarizo chamou, não chamou o Klaus. Não chamou. Não, o Klaus fica com o pé no ouvido, a mão no ouvido e faz o sinal para voltar. Qual que é a justificativa de não do árbitro de não dar o pênalti? Eu também não sei. Qual que é a justificativa? Mas o Klaus estava bem colocado, ele estava na meia-lua, ele olhou. Mas mesmo assim o VAR poderia ajudá-lo a salvá-lo no jogo, e não salvou. Você pega assim, o lance do De Arrascaeta no Flamengo e São Paulo na Vila Belmiro, muita gente achou que não foi pênalti, para mim foi pênalti. Para mim também pênalti. Por quê? Porque o Pablo Maia vem na corrida, não pega a bola e atropela o De Arrascaeta. Naquele lance, comentas que o Arrascaeta, ele deu aquela, diminuiu a passada para vir o choque. Mas aí tem o choque, o Pablo Maia não pega a bola, pega o jogador, é pênalti. Mas nesse lance aí, o Souza chega atrasado. O Souza chega atrasado, é falha de marcação. Até porque ele tá mal posicionado. É isso aí, falha de marcação. Aí ele chega atrasado, dá o carrinho e com o pé direito, olha o que ele faz, ele faz alavanca no jogador do Palmeiras. Ou seja... O cara do VAR tá lá vendo esse lance que nós vamos ver. Eu tô falando, hoje era pra gente estar falando de bola, de liderança, e de novo estamos falando da arbitragem, gente. De novo estamos falando da arbitragem. O Palmeiras nada mais, eu não sei se o pênalti é marcado, se o pênalti seria convertido. É uma outra situação, mas um pênalti pro Palmeiras. E nessa situação, nesse momento, o Palmeiras era melhor. Será que se os... tudo no era campo melhor. Tava pressionando mais, perdeu o gol, o Brasão tinha feito do jeito que o Santos tá com a corda no pescoço, Palmeiras 1-0. Se sai o gol de pênalti, muda o contexto do jogo, é outro jogo, né, gente? Acaba o jogo. É outro jogo. Gafa, eu achei que não foi pênalti não, cara. Uma boa falando pra você. Ô Chico, se isso aí não é pênalti, não tem mais pênalti. Não, tem pênalti, tem pênalti e pênalti. Esse aí foi um pênalti que poderia ser besta, mas não foi. Não foi pênalti, Chico? Você pode olhar o seguinte, que quem empurra, quem finge que está sendo empurrado é o atacante do Palmeiras. O senhor pode participar de um exercício comigo? Eu vou propor um exercício. Pois não, vamos lá. Um exercício de imaginação, é possível? É possível. É o seguinte, vamos imaginar que o Maurício, quando mostra o lance... Seja o Yuri quer ver, imagine que naquele lance ali não é o Maurício, ele é a camisa 9 do Corinthians, né? Que está acontecendo isso. A sua opinião seria a mesma ou
com a camisa 9 do Yuri Alberto, o senhor cravaria na cal. Se fosse Yuri Alberto no lance. Yuri Alberto? Yuri Alberto no lance? No lance. Pênalti absoluto. Então tá bom, é só isso que eu queria saber. É só isso que eu queria saber. Agora, Esse é o nosso Não, mas você tem que colocar assim, ó, na cultura brasileira, isso é pênalti. Mas pra mim não é também. opa, ó o jogador. Pô, o VAR passar 10 vezes no VAR aí, vai aumentar, vai ser pênalti. Pênalti de VAR. Mas pra mim não foi nada. Tanto é que, não sei como que o VAR não deu esse pênalti, porque hoje em dia, encosta no cabelo do jogador dentro da área, é pênalti. Isso a gente vê constantemente em toda a rodada. Mas pra mim, exatamente, pra mim isso não é pênalti. É pênalti de VAR, é pênalti da cultura brasileira. Pelo critério adotado em toda a competição, pelas marcações que a gente vê, houve muito mais pênaltis marcados e que não foram, e esse não foi marcado e foi muito mais do que outros que foram marcados. Será aquilo que eu te falei, que eu acabei de repetir. Sim. Tem pênalti muito menos agressivo que esse, que o árbitro, o VAR deu pênalti. Eu acho que aconteceu uma coisa nesse campeonato, e a gente está... É o melhor campeonato brasileiro dos pontos corridos, ou pelo menos tem umas grandes chances de a gente avaliar isso, porque, por exemplo, o Flamengo já tem 71 pontos. O Flamengo de 2009 foi campeão com 67. O Flamengo tem pontuação de 5 campeões. E faltam 5. O Palmeiras tem campeão, o Palmeiras tem 68, o Flamengo de 2009 foi campeão com 67. Só que a gente está discutindo, a gente não consegue discutir o nível técnico do campeonato, se o melhor jogador do campeonato é o De Arrascaeta, que acho que é. E aí a gente tem 2 pontos que estão pautando a discussão, que são a arbitragem e agora o STJD. A arbitragem, passou um tempo, o José Boto ficou irritadíssimo comigo porque eu comparei com o lance do apito dourado em Portugal. Aí ele falou, tá querendo dizer que eu participei do apito dourado? Eu não disse isso. Eu não disse em nenhum momento isso. O que eu disse foi que você grita de lá para você prejudicar os de cá para se proteger antes. Então por que o Boto falou 3 semanas antes de Flamengo e Palmeiras que o Palmeiras estava sendo beneficiado? Porque você vai buscar, vamos buscar lances. Tá. O Palmeiras foi beneficiado no jogo contra o São Paulo, indiscutivelmente. Perfeito. Foi pênalti no Tapia. Ninguém discute isso. O Palmeiras foi beneficiado no jogo contra o Sport, indiscutivelmente, na segunda rodada, o pênalti no Rafael Veiga. Foi. Aí tem gente que fala que não foi pênalti do Facundo Torres contra o Fortaleza. Foi muito pênalti aquele lance. Mas, independentemente teve disso... o lance do Gustavo Gomes, para mim, pênalti também. Contra o Flamengo. O Jorginho contra o Gustavo Gomes foi pênalti. Esse lance, para mim, é pênalti. Com todo respeito a opiniões diferentes, a gente tem uma crise da arbitragem. A gente não tem um benefício... Que não é de agora, né, PVC? Que não é de agora. A gente não tem um benefício claro para nenhum dos participantes do campeonato. PVC. O Flamengo ganhou o jogo do Palmeiras em São Paulo com o pênalti do Murilo de Arrascaeta, que é absolutamente indiscutível. Também teve um pênalti para o Palmeiras naquele jogo, da bola que bate no Varela e foi dentro da área ou fora da área. E aí o Palmeiras perdeu o pênalti e isso desapareceu. Mas o pênalti no De Arrascaeta é completamente discutível. Depois tem o lance do pênalti do Gustavo Gomes, do Jorginho no Gustavo Gomes no Maracanã, e o Flamengo ganhou o turno e o retorno com todo o mérito, mas nos 2 jogos tem discussão de arbitragem. E aí se criou o mito de que o Palmeiras foi beneficiado o ano inteiro. O que não é verdade. Não é verdade. Tem benefício para o Corinthians, tem benefício para o Palmeiras, tem benefício para o Flamengo, para o São Paulo. Em cima disso, deixa eu mandar um beijão aqui para Oscar Roberto Godoy. Estava acompanhando lá o pessoal lá na Band hoje, o apito final. Eu vou dar fonte, não tem porque não dá fonte. Um abração ao Neto, pessoal lá do apito final. E o Godoy, lógico que o assunto arbitragem está sendo discutido por nós, pelo pessoal lá na Band, ESPN, enfim. Todo mundo. Está todo mundo discutindo. O Godoy, sobre arbitragem, ele faz ele levanta, né, um questionamento que vale a gente refletir. Ele falou assim, o Ramon Abate Abel, quando na arbitragem prejudicial, no caso ao Flamengo... São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras, né? São Paulo e Palmeiras. O presidente da CBF liga e suspende imediatamente o Ramon Abate Abel. O Wilton Pereira Sampaio... Que é o xodó, não sei porquê, que é um dos piores que tem. Prejudicou, entre aspas, a arbitragem dele, não sei qual jogo foi. Contra o Flamengo. Flamengo e Palmeiras. Ou seja, foi E no dia seguinte ele estava no Barradão. Ele continuou apitando. Ou seja, o Godoy, com a experiência de árbitro que tem, ex-árbitro que tem, hoje como um belo comentarista, participou com a gente aqui na TV Gazeta, é nosso convidado também sempre que pode.
o Godoy falou. Não é que assim, ó, vai lá e beneficia. O recado, às vezes, é dado nos bastidores. O cara que favoreceu o Flamengo, né? Na arbitragem não acontece nada. Continua prestigiado. Continua prestigiado. Aquele que prejudicou o Flamengo, com telefone foi punido. Vale reflexão, ou não vale? Eu acho só, Garrafa, que é importante a gente pensar sobre a crise da arbitragem. Só que quando você ficou a campanha no grito não, e quem gritou mais alto na reta de chegada é quem está levando vantagem. Então, esse que é o grande drama. Porque o Abel não gritou ontem. Vamos ouvir o Abel? Aí você fala. Assim, olha o que o PVC está falando, gente. Isso aconteceu mesmo. Era jogo a jogo, diretoria do Palmeiras vinha, diretoria do Flamengo vinha, é o bastidor. Temos 2 ex-atletas aqui, o bastidor é de fundamental importância. Correto ou errado, é do futebol. Sim. O bastidor é assim, o PVC levanta, é isso mesmo. O cara já grita, o árbitro já entra condicionado, a ideia é condicionar o árbitro sempre para o próximo jogo. O apito dourado em Portugal era quem gritava mais alto, Porto ou Benfica. Todo mundo sabe disso. O José Boto quer fazer de conta que ninguém sabe que aconteceu isso em Portugal. Põe o lance. Eu não estou dizendo que ele participou disso. Estou dizendo que ele sabe como era a rotina. É diferente. E dá resultado. Põe o lance do Maurício, por gentileza, chileno, o lance do Maurício dentro da área com o Souza. Põe o lance. Repete pra gente esse lance e eu quero, na sequência, o Abel. O lance, ó, olha só, estamos lá assistindo o jogo. Tá bom, lá em Cambé, com o Mauro, o pessoal. Aí vai, pênalti. Falei, aí o árbitro não deu, tal. Falei, imagina o Abel na coletiva. Imagina o Abel na coletiva. Dentro do que falou o PVC. Vai falar um monte. Vai falar um monte. Falou. Mas, vamos ver o que o Abel falou? Um pedacinho do jogo e sobre esse lance, na tela. Posso dizer, primeira parte sim, acho que o Santos foi melhor, tendo uma só oportunidade. Na segunda fizemos os ajustes que tínhamos que fazer e é verdade que o Santos fez golo agora no final, mas nós durante toda a primeira parte, lembro-me, bola de saída, o Luigi bastava tocar na bola, lembro-me uma de Flaco sozinho para poder finalizar, a bola foi fora. Lembro-me uma do Maurício, que está à frente do jogador do Santos e leva um empurrão e não consegue acertar na bola. Maurício leva um empurrão e não consegue acertar a bola. O Abel. Mas de um jeito assim como... Aí eu pergunto a vocês, mas é por aquele quê? negócio, né? Pô, eu tô falando, não tá adiantando. Então agora vamos parar de falar, vamos ver se resolve. Mas não adianta, bastidores não adianta. Se possível, enquanto eles já debatem, deixar só esse ponto, esse trecho do Abel. Me causou estranheza. Qual é a leitura que vocês fazem sobre essa declaração do Abel? Foi irônica? Tipo, foi um empurrão dentro da área. Foi irônica? O Palmeiras está muito ligado à CBF, não é momento. Qual a leitura que vocês fazem sobre a declaração do Abel quando estiver no ponto de novo, da forma que ele fala de um pênalti? Esse foi pênalti, é quase unanimidade, gente. Acho assim, ele pode achar que não foi pênalti. O Miller achou que não foi pênalti, o Chico achou que não foi pênalti, ele pode achar que não foi pênalti. Ele não fez um escândalo, pode ser porque ele já tenha achado um lance. Mas não é a atitude comum do Abel, mesmo em lances polêmicos, ele é sempre pró o time dele, ele é o primeiro a gritar. Ele chegou a falar que o Alan só escorregou no tap e para ele não era pênalti, esse aqui, então... Não, talvez ele esteja, por outro lado, ele pode estar achando que está sendo carregado em cima dele, que ele reclama toda hora, todo jogo. Acabei de falar, mas é assim. Mas não adianta, tem que reclamar, tem que falar, porque se você não falar, não existir os bastidores, o Flamengo vai lá, faz o bastidor e tem ouvidos. Você sabe como é que funciona. Mas nessas horas o Abel tem que ter uma acolhida, um suporte por trás dele, né? Que eu acho isso aí, que... é o bastidor. Por isso que eu acho que a dona Leila... Mas ele tem, Chico, se tem um técnico que tem toda a estrutura por trás, é o Abel. O Chico quer dizer suporte no sentido de sair em defesa do clube num momento como esse, não deixar pro Abel se expor tanto, como ele muitas vezes faz, e ir lá no diretor de futebol e falar assim, gente, eu vim aqui só para falar que o Santos jogou melhor, mereceu a vitória, mas de novo o Palmeiras foi prejudicado num momento de decisão de Campeonato Brasileiro em que não pode... Falta isso. Eu tenho saudade do Toninho Cecílio, que chegava na mesa, aqui é Palmeiras, eu não admito isso aqui é Palmeiras. Isso aí era uma coisa que chamava atenção. Um momento assim muito passivo. A pergunta para vocês é, o Abel, na sua sinceridade, tem dúvida ou ele foi irônico? É a pergunta para a bancada, ouvindo o Abel falando do pênalti. O Abel falando do pênalti. Todo mundo está entendendo que foi pênalti. O Miller falou que é pênalti de VAR e tal, mas na grande maioria todo mundo cravando o pênalti. E o Abel
um reclamador contumaz, fala sobre o lance, dá essa declaração, deixa eu ver. Uma do Maurício, que está à frente do jogador do Santos e leva um empurrão e não consegue acertar na bola. Esse é um Abel que eu não conhecia, gente. Acho que talvez tenha. É ironia? É ironia? Talvez até possa ter Não. um tomzinho irônico, quem sabe. Eu não sei se tem. É difícil, Enfim, claro, é difícil. Ele pode estar com receio de estar sendo o tempo inteiro interpretado como um cara que reclama de taxado tudo de e choro. virou o Abel Paz de Amor. E o que pode ser bom. Pode ser bom para ele, inclusive. Não falar de arbitragem, porque eu respeito quem pense que não. Eu acho que foi pênalti. Tá. O Paulo César Oliveira ontem na Rede Globo, por exemplo, achou que não foi pênalti. O único ex-árbitro que é comentarista que falou que não foi pênalti. o Carlos Todos Simon- os outros disseram O que Carlos foi. Simon disse que foi pênalti, Ana Paula Oliveira disse que foi pênalti, Renata Oscar Ruel. Roberto Godoy, Renata Ruel, todo Evelyn. mundo disse que foi pênalti, Loeblin disse que foi pênalti, todo mundo disse que foi pênalti, Paulo César Oliveira entendeu que não foi pênalti. Respeito, Claro, claro. respeito a opinião. Para mim foi pênalti. O Abel não falar do pênalti, eu acho que mais importante do que falar sobre o lance do pênalti, que é o de todo dia, e a gente tem que parar com essa história de achar que, pô, eu vou gritar e então eu vou ganhar, se não gritar eu não vou ganhar. Cara, não pode ser por causa disso, né? Eu concordo com você. Não pode mas ser. assim que tiver o cartão azul Mas- pra gritar, ele é o primeiro a gritar. Mas o que o Boto fez ali atrás, no dia de Palmeiras e São Paulo, que foi o mesmo dia que o Flamengo perdeu pro Bahia, o Palmeiras ganhou do São Paulo de virada, teve o lance do pênalti no tapa, indiscutivelmente, o Palmeiras virou o jogo em 19 minutos. Na sequência, às 6h30 da tarde, o Bahia ganhou do Flamengo 1-0. Naquele dia o Boto falou, é muito estranho o que está acontecendo, o que é que está acontecendo com o nosso rival. Então ele gritou lá 3 semanas antes do Flamengo e Palmeiras. Então o Palmeiras está mudo, quieto, e mais do que o lance do pênalti, para mim, é a questão da tabela. Ah, foi engenhosa a solução da CBF? Foi, mas só foi engenhosa porque o Palmeiras admitiu uma coisa que não aconteceu na história dos pontos corridos. Pode pegar toda a tabela, todo time, nas últimas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro nos pontos corridos, faz uma em casa, uma fora, uma em casa, uma fora. Sim, 2 fora e 2 em casa. Duas fora e 2 em casa. Todo time, desde 2000. Que é o normal do ponto E é corrido. isso, Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre esse assalto que o Palmeiras está vivendo no Campeonato Brasileiro. Tá ficando escancarado que mais uma vez o Palmeiras foi prejudicado. Olha só, cara, o Palmeiras já entrou com o seu time reserva praticamente, com trocentos desfalques. E aí, um jogo difícil pelos desfalques, um pênalti claro. O árbitro, o Klaus, não deu, e muita gente falando que o Klaus é palmeirense, hein? Não deu, VAR não chamou, e para mim, o PVC foi muito preciso na análise. Cara, criou-se essa narrativa, os flamenguistas, que o Palmeiras estava sendo ajudado o campeonato inteiro. Cara, olha os lances do Flamengo, pelo amor de Deus. Só que depois que eles criaram essa narração, essa narrativa, os pênaltis estão acontecendo, não estão marcando para o Palmeiras. Escancarado aquele pênalti contra o Gustavo Gomes e esse de ontem. É muito claro que eles conseguiram montar essa narrativa e, como o PVC falou, eles fizeram aí a campanha no grito não. Eles sim estão ganhando no grito. Porque a arbitragem, para eles, tudo passa o pano. O Arrascaeta não pode, meu irmão, ter nada, não pode ter nenhum trisco nele que ele, ó, se desmancha dentro da área. E sempre é pênalti para eles. O PVC foi muito bem ali. Tá? O Palmeiras foi beneficiado? Sim, contra o Sport na segunda rodada, eu concordo. E contra o São Paulo naquele pênalti não marcado. Ponto. Só. E o Flamengo? Quantos pênaltis o Arrascaeta sofreu esse ano, cara? Nesse Campeonato Brasileiro. Então, assim, tá escancarado demais que a CBF quer dar esse título pro Flamengo. Eles estão tentando de todo jeito. Colocaram esses jogos na data FIFA sem explicação, porque teve data de quando teve a semifinal da Copa do Brasil. Poderia ter feito esse jogo. Não fizeram. Deixaram para o final do ano. Dentro da data FIFA.
Coincidência? Muito estranho, né, rapaziada? Muito estranho. Então, assim, é revoltante a gente ver, cara. O PVC falou muito bem sobre o Boto, que ele veio colocando pressão e agora parece que os juízes marcam tudo pra eles e nada pra nós, né? Então, sinceramente, é muito revoltante ver a que ponto a gente chegou no Campeonato Brasileiro, porque a política do Brasil, o momento que o Brasil vive já é uma M, né? E aí o Campeonato Brasileiro, o futebol, é aquele momento que a gente tem para tentar distrair, né? E aí a gente vê mais corrupção, vê mais roubalheira. Então, assim, não tá sobrando nada pro brasileiro. Nada. Que até o futebol eles estão roubando. Quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? Você concorda, discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade, tá? E deixe o seu like, ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais também aí. Eu fico o dia inteiro aqui procurando matérias, informações, tudo do nosso Palmeiras, para trazer todas as informações aqui num corte para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.